E aí, beleza? Ó, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho como fazer para evoluir. É praticando? Como é que é, hein? Primeiramente, o que você precisa fazer? Praticar. Primeiro passo, você tem que estar praticando bastante. Quanto menos você praticar, mais lento vai ser sua evolução. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai evoluir. Mas assim, como é que você vai perceber se você está evoluindo? Você vai perceber se você pegar aqueles carros que você fez há um tempo atrás e os trampos de hoje. Você vai lembrar como você fazia uma aplicação poliéster e verniz antes e como você está fazendo hoje. São detalhes que você vai ter que parar e prestar atenção para saber se você vai conseguir ver a evolução. Eu, por exemplo, nos carros que eu fazia quando eu estava começando, para quem não sabe, entrei nesse ramo de pintura automotiva, eu comecei para valer mesmo, com oficina aberta, pegando carro de cliente em 2012, final mais ou menos de 2012 para 2013. Em 2013 eu já estava metendo a mão, eu mesmo fazendo todas as cagadas nos carros. Então eu percebo aquela época dos carros que eu tinha feito, daquela época para os carros de hoje, eu percebo a evolução, porque quando eu fazia, eu queria deixar o carro brilhando, eu queria deixar o carro bonito. E hoje eu percebo que tem essa diferença, né? O carro, eu entregava o carro liso, né? A pintura original estava de um jeito e a repintura estava de outra. Então a gente consegue perceber, pra gente que já tem essa noção, a gente consegue perceber o granulado original de fábrica e uma repintura, né, que no meu caso ficava liso, né? Ficava sem textura. Esse era um dos fatores. Outro era que todos os carros que eu fazia ficava muito fora a tonalidade. Então ficava muito fora, muito fora. Era muito raro eu fazer uma pintura que ficava uma cor batia. E hoje eu vejo vários carros passando na rua com a cor muito fora, muito diferente. E eu lembro de como eu fazia isso, né? O outro ponto é a aplicação. Como eu fazia a aplicação de verniz? Eu lembro como eu fazia. Não faço mais dessa maneira. Eu aplicava uma demão aqui, ó. Vou fazer mais perto. Uma demão aqui. E voltava com ela rápido no mesmo lugar. Depois ia para baixo e voltava rápido no mesmo lugar. Não é certo fazer isso, mas funcionava comigo. Hoje eu passo ela aqui e já desço, passo aqui, que é a maneira correta, né? Então já percebi que é uma evolução minha também. Na hora que você está trabalhando, fazendo um trabalho, se tiver alguma pessoa de fora, a pessoa vai falar assim: nossa, ficou bom o seu serviço, né? Ficou perfeito. Aí vai chegar outra pessoa: nossa, ficou muito bom, ficou perfeito. Se você chegar para essa pessoa e falar assim: putz, tem um defeitinho aqui que eu tô vendo, a pessoa vê lá e fala: meu, passa batido, o cara não vai ver isso, ficou perfeito. Meu, você tá caçando pelo em ovo. Ah, você é muito detalhista e não sei o que. Isso pode prejudicar. Você não pode dar muito ouvido para quem tá de fora. Se você ficar dando ouvido pro pessoal de fora: ah, isso tá bom assim, assim passa. Isso daí o cara não vai perceber, isso passa batido. Você é muito detalhista. Se você ficar ouvindo isso de fora, você não vai ter evolução, porque você vai estar indo no embalo dos outros. De repente aquele negocinho que te incomoda hoje pode não te incomodar amanhã. Então você não vai evoluir, isso vai ser normal para você. Então você não pode ficar ouvindo isso. Você tem que ouvir você mesmo. Tem um detalhe que me falaram uma vez, é que quando você termina de fazer uma peça ou um carro, você não pode ficar olhando muito para aqueles detalhes. Por exemplo, você vai fazer uma lateral que foi batida, que amassou. Uma vez que amassou, esquece que nunca mais vai ficar retinho como veio de fábrica. A mesma coisa a pintura. Pintura de fábrica, ela vem de uma maneira. Depois que foi mexido, ela não vai ser igual antes, porque um exemplo, a pintura de fábrica, ela tem uma resistência. Você pode meter tiner, gasolina, pode fazer o que for, que ela não sai.
ela não quebra com facilidade, não trinca com facilidade. Uma repintura já não é igual. Isso que me falaram, quando você terminou um serviço, não fica olhando muito pra peça, fala, pô, meu, não sei o que, putz, ali um defeito e tal, não sei o que. Tudo bem, eu entendo que você não pode ficar olhando, porque se você ficar olhando, você vai sempre achar um defeito diferente. Se você olhar de novo, você vai achar um outro defeito. Se você olhar de novo, você vai achar um outro defeito. E realmente, por um ponto, eu até entendo isso. Porque carro, quando vem de fábrica, ele vem com defeito também. O cliente, quando ele vai comprar um carro zero na loja, ele não vai ficar olhando para a lataria igual ele olha para um carro usado, que ele vai comprar usado. Ele não fica olhando para a lataria, deixa eu ver se tem algum amassado, deixa eu ver se tem algum risco aqui. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o carro, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir a porta e olhar dentro do carro, sentir aquele cheiro de carro novo, vai olhar como é que é o painel, vai olhar tudo. Ele não vai prestar atenção em nada na pintura, porque para ele a pintura é zero. Ele não sabe que às vezes passa por retoque, passa por uma pintura, martelinho de ouro, quase todos que são feitos. Então o cara que vai comprar, o cliente que vai comprar, ele não sabe disso. Tem um detalhe que às vezes a gente não pode ficar olhando muito mesmo não. Você terminou um serviço, você fica lá olhando, você tira o olho, quando você vai olhar de novo, você vai encontrar uma coisinha, depois você tira o olho, você vai olhar de novo, você vai encontrar um outro coisa, em outro ponto. Se você ficar olhando muito para um carro zero, você vai encontrar também defeito. Pode olhar que você vai achar. Se você caçar bem, você vai encontrar alguma coisinha. Então é a mesma coisa quando você fez um serviço. Mas, por outro ponto, você tem que olhar no serviço que você fez, no primeiro dia, no segundo, se ele estiver lá ainda, no terceiro, quando ele retornar, você tem que olhar. Por quê? Porque você tem que estar atento nisso, para você evoluir. Porque quando eu fazia minhas pinturas no primeiro dia, estava perfeito, maravilhoso. 3 dias depois, eu encontrava defeitos, marcas de lixo, encontrava um monte de coisa. E aí eu ficava olhando para aquilo e sem entender por que aquilo, por quê. Então eu corri atrás, eu busquei, como eu buscava saber os motivos, por que na hora ficava bonito. No primeiro dia a pintura ficava perfeita, bonita, e dias depois começava a ficar com marcas. Então o interessante é isso daí, você buscar saber, buscar prestar atenção no serviço que você está fazendo no momento, na hora, né? Dias depois, algum tempo depois, e você ficar comparando o seu serviço de hoje para os que você fez anteriormente. Então isso tudo vai fazer você evoluir. O principal ponto é o que? Para você não estacionar, em vez de progredir, você regredir. Principal, não dê ouvidos aos outros. Não dê ouvido aos outros, porque nem todos vão fazer você evoluir. Então você tem que ouvir a você mesmo. Você tem que chegar, porque se todo mundo chegar em você e falar assim, ah, ficou bom, tá bom assim, tá top, tá perfeito, não, um detalhezinho, isso aí passa, isso aí ninguém vai ver, ah, não tô enxergando nada que tá perfeito e tal. Se você ficar ouvindo os outros, com certeza você não vai ter evolução. Então não dê ouvidos às pessoas, porque elas vão falar e de repente você vai estar estacionando ali naquele ponto, sendo que você ainda tem aonde subir. E você ouvindo as pessoas, você vai estar ali e de repente pode até cair. Em vez de você evoluir, você vai regredir. Tem uma frase aqui que eu escrevi, foi até num comentário de alguém aí, que eu não vou lembrar. Eu acabei escrevendo aqui pra mim e falei, putz, saiu da minha cabeça isso daqui, que difícil, hein? A prática é tudo, mas se você acreditar mais no seu potencial, irá fazer um bom trabalho em curto prazo. Mas a prática te dará aperfeiçoamento em longo prazo. Então, o negócio é demorado, não é rápido não. Então, para você aprender, que nem eu aprendi, quando eu aprendi até que rápido. Eu já estava aplicando verniz já bonitinho. Eu conheço um monte de gente que os caras falam, eu quero lá saber que meu negócio tá brilhando, tá bom. Ah, tanto da mesma cor, tá bom, eu quero meu dinheiro, não sei o que. Se você pensar dessa maneira, você vai ser mais um. Então não pense dessa maneira.
Antes, o que eu pensava, né? Isso foi até o meu ex-sócio, né? Que ele falava pra mim: o que você tem que pensar quando você tá aprendendo? Você tem que pensar da seguinte maneira: eu não posso escorrer. Era isso que eu pensava, não pode escorrer. Você tem que deixar a pintura brilhando sem escorrer. É difícil. Hoje eu fiz uma pintura lá que deu um escorrido de linha, assim, ó. Então, meu, não tem coisa que não é você que tá sendo cabaço ali na hora de aplicar e escorreu. Às vezes acontece de escorrer. O que eu fazia no começo? Eu tinha que fazer uma pintura bonita sem escorrer. Era isso que eu tinha que me preocupar. Depois você sobe o nível e começa a ter que pensar da seguinte maneira: a cor tem que ficar igual, né? O primeiro ponto é você não deixar escorrer e nem deixar casca de laranja, porque casca de laranja dá trabalho para você fazer ele ficar bonito. Então a primeira preocupação era não deixar escorrer, não deixar casca de laranja, deixar uma pintura bonita. O segundo ponto, quando você já sobe um degrau, é se preocupar com a cor, porque o cliente nenhum gosta de ver o carro dele colorido. Ele vai ver, putz, a pintura tá diferente a cor aqui. E a maioria dos clientes, o que eles vão perguntar? A cor vai ficar igual? Pode prestar atenção. Eles de repente não vão nem prestar tanta atenção no brilho ou na textura. Eles vão prestar atenção na cor. As pessoas leigas vê muito isso daí. Ah, vai ficar diferente a cor? Então, o segundo ponto que você sobe o degrau é você se preocupar com a tonalidade. O terceiro ponto, você se preocupar com a textura. Você tentar copiar a textura original de fábrica. Às vezes a gente consegue já na aplicação deixar a textura igualzinha de fábrica. Só que tem um porém. Às vezes a gente vai ter que lixar para tirar aqueles pontinhos de sujeira. E o que acontece? Lixando, a textura ela se modifica, ela se espalha e acaba ficando diferente da textura original de fábrica. No primeiro momento, na aplicação você deixou igual, mas na hora que você lixou, ela vai ficar diferente. Então, às vezes, você tem que fazer uma aplicação que ela fique um pouquinho mais casquinha de laranja, tipo umas bolinhas mais pertinho da outra, que na hora que você lixar ela vai se espalhar e vai ficar igual a original de fábrica. Mas hoje em dia depende muito. Os carros da Fiat, ela sai bem casca de laranja. Tem carro da Nissan que tá saindo tá muito feio as pinturas. Os robôs aí estão mal programados aí, viu? O pessoal, os fabricantes aí, o negócio tá ficando feio, não tá ficando legal não. Eu peguei um carro aí outra vez que o robozinho lá, o bracinho, ele não tá chegando pertinho ali do final da peça não. Então quando chega no final da peça parece que tá faltando verniz, né? Então o ideal era o pessoal aí, os fabricantes aí, regular certinho o robozinho aí pra pintura ficar legal. Tá ficando muito casca de laranja aí, tá ficando muito feio. Antigamente vinha mais bonitinho as pinturas. Então o que acontece? Varia muito de marca para marca. Você sabe a textura. Tem textura que sai mais fininha, tem textura que sai mais alaranjadinha, mais grossinha. Então, esse é o terceiro ponto. E aí vai subindo os pontos, vai subindo os degraus, né? Tem cara que fala degraus, ó. Eu sou burro, mas eu sei, viu? São degraus. Então, vão subindo os degraus e você vai se preocupando com algo diferente. Então, você vai evoluindo conforme os seus passos, os seus degraus. Você não vai conseguir pular de 4 em 4 degraus. Você tem que ir um por vez. Então, vai se preocupando com esses primeiros pontos que eu fui falando aí. Se você esqueceu, volta o vídeo de novo e assiste de novo aí, beleza? Que é até melhor porque dá mais visualização pro vídeo aí, beleza? Então, eu espero ter ajudado esse vídeo aí. Fico por aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí que você vai ver outras dicas que eu já postei anteriormente. E aciona o sininho, porque aí, quando tiver um novo vídeo, você vai estar recebendo aí a notificação dele também. Se você der o joinha, você vai fazer com que o YouTube entenda que você está gostando desse vídeo. Além desses vídeos relacionados a esse tipo de vídeo aí,
Isso, entendeu? Além dos meus vídeos, o YouTube vai te mandar outros vídeos de outros YouTubers também, relacionados a esse ramo de pintura ou martelinho de ouro, entendeu? Então é isso aí. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.